E no começo de tudo, na masmorra do Dragão de Prata, dois guardas guardam um homem que está sendo mantido como prisioneiro e a Rainha Dragão aparece, deixando os guardas surpresos e ela pede para os dois saírem, pois ela quer falar com ele sozinha e assim eles acatam a ordem rapidamente e Roswell fica toda se sentindo e fala com moça, o grande herói bonita. matador de dragões, perguntando como é É uma se tornar dragoa, tem aqui a prisioneiro cauda, do seu clã de entendi. dragões. E assim o garoto apenas pede para ela lhe matar. E ela pergunta se ele quer que ela lhe dê uma morte rápida, mas fala que não é tão fácil assim, falando que ele é um homem bonito e decidido. E começa fazendo um ferimento na bochecha dele, falando que se adicionar mais algumas cicatrizes ficará perfeito. E o garoto fica cada vez mais frustrado, mandando ela parar de lhe humilhar, falando que ela pode lhe matar ou lhe cortar em pedaços como ela quiser, mas pede para ela ser rápida. E ela fica animada bastante para começar a balançar sua cauda. E ela fala que por mais poderoso que ele seja, se ele não tivesse cachorrinho, balança a cauda quando tá feliz. Num estado tão miserável, perguntando a ele que tal ele se juntar ao clã dos dragões prateados. Então ele pergunta se ela é digna, dando um sorrisinho bem maléfico. E a garota então joga ele longe, dando uma rabada nele. E o moleque não tava em boas condições. Acho que não era essa rabada que eu queria, não. Piora, tossindo sangue dessa vez. Então ela pergunta como um prisioneiro ousa ser rude com ela, pisando no abdômen do garoto mais uma vez, falando com Leon Cosmod, perguntando se ele ainda acha que é o grande herói da humanidade, elogiado por milhares de pessoas, questionando se ele ainda sonha em acabar com o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para as gerações que virão. E ela fala isso continuando pisando no peito dele, dando-lhe uma boa de uma vista. Então ela manda ele acordar, pois ele vai morrer ali, chamando-o de perdedor ignorante. Mas ela fala que talvez e somente talvez ele pudesse ter tido a oportunidade de deixar seus descendentes desfrutarem de riqueza e glória com ele. E ela questiona se não é uma hipótese interessante, mas fala que infelizmente ele não terá um sucessor e consequentemente ele não terá um dia assim. Mas ele manda Roswise não subestimar os humanos, porém como as palavras dele são vazias, pois ele não tem tanto poder para se defender, ela agarra ele usando sua cauda, levantando pelo pescoço, falando que ele é um cara bem teimoso. E o garoto começa a ser sufocado, chamando pela rainha. Então ela pergunta se ele tá pronto para implorar por misericórdia, mas ele fala que desde o começo ela cometeu 2 erros, então ela fica em dúvida quanto a isso. E ele fala que o primeiro é que ela não deveria ficar sozinha com o mais poderoso matador de dragões treinado. E ela começa a ficar cabreira com o que ele tá aprisionado, irmão, como assim? Tá falando. Então ele fala sobre o segundo erro, falando que ela nunca deveria ter provado seu sangue. Então ele ativa um poder ocular, fazendo seus olhos ficarem já tem charinga, uma maldição de sangue na rainha. Então ela fica mexida com aquilo, tirando a cauda do pescoço do garoto e deixando ele cair. Então ela já começa a ficar um pouco estranha assim por dizer. Então ela nota que tá muito quente e começa a sentir seu corpo estranho, se perguntando o que diabos está acontecendo. Então ela fala que muito em breve ela vai viver na dor trazida pela alma por toda a sua vida. E ela começa a ficar cada vez mais frustrada, pulando para cima de Leon, jogando no chão e caindo em cima dele. E ele se questiona o que tá acontecendo. Uma maciagem legal. Cara dele, ele nota o que tá acontecendo. Ah! É sério? Poder ocular esse? Entendi. Pensei que ia ser controlada, alguma coisa assim, mas não tava pensando nesse tipo de controle. E aquela situação, e ela aparentemente tá ficando excitada. E ela rapidamente dá-lhe um beijão na boca do moleque, deixando ele corado. Então, após isso, o que vem é a história. E 1 hora depois, já com as roupas pra tudo que é canto, a maldição final termina e ela volta a si e nota o que acabou de fazer, gritando com ele, perguntando o que ele fez com ela. Mas a verdade é que o moleque tá lá no chão com mais sangue ainda no seu corpo, todo acabado e desnutrido. E ele fala que a maldição de sangue é uma técnica proibida, água, que só pode ser usada uma vez na vida. E se a pessoa provar o sangue dele, uma conexão de alma será criada entre os dois. Então, quando ele morrer, a maldição vai lhe causar uma dor sem fim. Mas ela fala que isso é um absurdo, pois se é um feitiço que faz efeito depois dele morrer, ela pergunta o que foi que aconteceu. E ele fala que isso foi um acidente, pois ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de todo, mas ele não esperava que um efeito colateral fosse ocorrer com ela. E ela começa a ficar... entendi, ok. O poder do excitamento não existe, ok? Foi só uma reação em cadeia que aconteceu e foi isso aí, ok? Entendi. Bom, melhor, né? Porra, um poder desse aí não tá numa rua certa. A tímida mandando ele calar a boca. E Leon fala que até onde sabe os dragões seguem a regra da monogamia, falando que depois da morte dele, a grande rainha dragão prateada não só será incapaz de encontrar um novo companheiro, mas também incapaz de deixar descendentes, até mesmo incapaz
ok. Ele deu uma última cartada Vai forte. explicar ao clã dos dragões Maneiro. por que tudo isso aconteceu. E o efeito daquele feitiço proibido excedeu em muito as suas expectativas. E ela volta a ficar cada vez mais irritada, ficando puta com ele. E ele questiona o que ela disse, a chamando ironicamente de Sua Majestade Grande Rainha Prateada. Afinal, ela havia dito que ele não teria um sucessor. E agora, ela também não terá um sucessor. Ou não terá nenhum mandou sucessor a carta dragão. do Uno, E ela fica reversa. muito bolada, invocando sua mana na mão e partindo para cima do garoto. E ele questiona se ela quer lhe matar, mas fala que ela não precisa fazer isso, afinal ele vai morrer em breve e manda ela viver com seu ódio por ele e com a dor por toda a sua vida. E essa é a maldição dele para ela como um ser humano. E assim ele desmaia. E ela Maneiro, pronto. Fez até o final na cabeça da pessoa. veste suas Justo. roupas e fica bolado olhando para Leon, pois ele é apenas um ser humano e está se vingando dela de uma Eu não forma... imagino como é que foi a visão dos guardas. Tipo, interessante. A rainha é assim, não sabia disso não. Ela, quando tava a entrar, tinha guardas. Os caras ficaram a fazer isso. O cara demorou um tempinho, porque o cara tava com sangue a mais. Então, pelo menos teve o tempo todo de sangue escorrer, secou. Então, ficaram um bom tempo lá. Então, os guardas souberam do que acontecia alguma coisa. E ainda quer morrer, perguntando como ele pode ser tão vigarista. E assim ela utiliza sua mana para colocar um brasão dracônico no peito do garoto enquanto Oxi, pra quê? ele está dormindo. E é dito que Leon Cosmod já foi um lendário herói matador de dragões. E quando ele tinha 5 anos, ele matou o cão feroz de seu vizinho com as próprias mãos. Ele foi parado por um matador de dragões que passava e foi aceito como seu aprendiz. E aos 10 anos, ele entrou na Academia Imperial dos Dragon Slayers para estudos posteriores. Dragon E 4 anos Slayer. depois, ele se formou com a Temos o Demon Slayer, agora vai ser o Dragon Slayer, idade entendi. mais jovem e a avaliação mais alta da história. E aos 15 anos, ele pisou no campo de batalha da Matança de Dragões, matando inúmeros deles, recapturando territórios e fazendo inúmeras conquistas militares para o Império. Maneiro. Ele é conhecido como o mais forte herói Dragon Slayer e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra. Isso até que ele se tornou um prisioneiro do clã Dragão e 2 anos se passaram Quem desde capturou? que Leon foi capturado. E assim ele finalmente acorda num susto absurdo e começa a ficar assustado e nota que ainda está vivo, se questionando aonde está. E ele tá num quarto todo bonitinho, rosa, cheio de babado, Legal. que não parece o quarto de um homem. E nisso, uma garotinha entra no quarto olhando para ele, notando que ele está acordado. Ah, E o que garoto fofinha. pensa que ela é muito fofa e começa a achar que aos poucos ele tá entendendo o que tá rolando. E deve ser porque ele fez uma contribuição tão grande para a humanidade que ele pôde chegar ao céu. E ela deve ser o anjo lendário. Então Pô, não ironicamente seria legal. Acho que não vai ser isso, mas seria legal uma a coisa garota assim. pergunta o que é um anjo. E ele continua chamando ela de pequena. Uma pessoa cuidando da vida após a morte. Como é que seria a vida após a morte? A pessoa sendo feliz, tranquila, e é No isso. anjo, perguntando qual é o nome dela. E ela se apresenta como Muen. E ele fala que esse nome é muito bonito, mas se pergunta por que a cor do cabelo daquele anjo é tão estranha. Um cabelo preto e branco. E a garota fala que sua Oxe, mãe não pode? disse que o nome dela significa a lua. E assim ele se pergunta se os anjos também têm mãe. E ele se apresenta pra ela como Leon Cosmod. E ela fala que sabe, falando que Leon significa leão. E ele pergunta quem lhe disse isso. E ela fala que foi sua mãe quem lhe disse também. E ele fica surpreso com isso. E pergunta o nome da mãe da garota. E ela fala ser filha de Rosewise. E o garoto fica Aí o cara quebra. ouvindo isso, não acreditando no que ela tá falando. Então ele nota que se a mãe dela é Rosewise, então o negócio fedeu pra ele. E a garota confirma suas dúvidas, falando que ele é o seu papai. E Ui! Como a- Ah, é verdade, tinha isso! Ela só pode fazer com uma pessoa. Então eu não posso fazer com ninguém ou fazer com ele? Vou fazer com ele, ele fica justo! chocado com isso, notando que na verdade aquela garotinha é filha dele. Mas pera, por anos ela entrou em coma? Ele com a Rosewise, e assim a mãe dela chega e olha pro lado assustado. E Muen fala com Rosewise que seu pai finalmente acordou. E ela fala que sabe disso, notando que ele acordou com um olhar bem sádico nos olhos. E Muen começa a falar que sua mãe deve estar feliz pelo seu pai ter acordado. visão! Porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela fala que sua filha tá certa, mas seus olhos não transparecem o que ela tá falando. Então o garoto pensa que só um idiota acreditaria nisso. E ela rapidamente manda Muen brincar lá fora, falando que tem algo pra conversar com o pai dela. E a garota cata isso rapidamente. E nisso, Leon pergunta se ela é realmente sua filha. E ela questiona o que foi, perguntando se ele não acredita, pois ela é a filha biológica deles. Então ele fala que ela lhe odeia, porém ela usa seu rabo para fechar a porta rapidamente. E ele pergunta por que ela deu à luz a essa criança e por que ele salvou. E ela fala que ele tá dormindo há 2 anos e pergunta se Isso não tem 2 anos. Isso aqui não tem 2 anos. Mas não mente pra mim, não. Eu sei que dragão é uma raça diferente, mas foda-se.
Isso aqui não tem 2 anos. Falando que eles são diferentes e não podem coexistir. E se fosse em qualquer outro momento, ele nunca tocaria nela. Então ela pergunta se ele tocar também é uma tortura para ele. Ah, eu sei que tortura aqui é. Qual é a prota? Tá se fazendo de maluco. Tu tá se fazendo de maluco. Concordo. Ele grita pra ela falando que é claro. Oxe, ela ficou preta então ela do já nada. enrola sua cauda na perna dele e o joga na cama, todo aberto. E chega por cima, já saneando no colo dele. Ah, porra, a moça ficou oriçada, ficou deixando sangue e tá querendo começar de novo. Ele queixando o que Ficou que ela viciada vai fazer. mesmo. Ah, eu não te conto o que ela vai fazer, não. Se eu te contar, o canal cai. E assim ela É verdade, não rapidamente posso- não começa faz a isso, arrancar não. a roupa dele, falando que quer esculpir seu próprio padrão de dragão nele. E assim ele manda ela parar. Mas ela fala que isso vai se tornar a maior vergonha dele. E isso vai significar que de agora em diante, ele será o seu prisioneiro e nunca mais vai poder lhe deixar. E ela começa a pregar aquele troço no meio do peito dele. E fala que quando seus companheiros humanos virem a tatuagem de dragão no corpo dele, o que será que eles vão pensar? E ele imagina que eles vão pensar que ele Você só uma tatu? É só fazer uma cicatriz em cima que sai, né? é um grande matador de dragão ou um traidor que se rendeu ao clã dos dragões. E ela fala isso com um olhar bastante sádico, atiçada e já com a marca nos peitos brilhando. E ele questiona por que fazer isso até esse ponto. E ela pergunta se ele ainda não entendeu. E é explicado que o conceito de vingança na raça dos dragões sempre foi um problema para os cientistas humanos. E a vingança deles é um comportamento desumano que combina com paranoia extremo e vai além da compreensão humana. E ela fala que quer que ele viva com essa vergonha pelo resto da sua vida. E que seja severamente humilhado até o fim dos seus dias. Então ela começa a dominar ele totalmente. E ele pensa que esse sentimento Eita, agora deu carta reverso nela. Porque agora ele tá ficando meio corado, né? é horrível. E para a rainha dragão prateada Rosewise, foi uma grande honra fazer de Leon o maior matador de dragões da história da humanidade, um escravo do clã dos dragões e, de certa forma, o parceiro mais próximo da rainha dragão prateada. E ela chama ele para começar. E embora seja muito inacreditável por uma perspectiva humana, esta é sua vingança contra o maior matador de dragões. Ah, porra, que vingança boa, moça. Que vingança maravilhosa. Inacreditável. Deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Só deixa o like, é isso. Deixa o like. Pronto. Dragão. É aquele filme lá, tá ligado? Da Disney, da Pixar, sei lá de onde é que é. Como se vingar do seu dragão. É eu esse, é. pensei em outra coisa, mas eu não vou falar porque esse cara Não! Bangala não! Desgraça, não quero pensar nisso não, Messi, porra! canal daqui é family friendly. Em outra manhã, no Castelo do Dragão Não. de Prata, as empregadas começam a Vocês falar pensaram que a nessa rainha desgraça? parece estar de bom humor naquele dia. Então a sua amiga pergunta se ela ainda não sabe, pois o marido dela acordou do coma e Leon nota que aquela dragão fêmea realmente anunciou ao público que ele era o marido dela e fala que as empregadas não têm ideia do quão aterrorizante aquela mulher é. E ele se lembra As dela empregadas no são noite dragão. passada espremendo seu suco de tudo que é forma e de tudo que é jeito. E ele fala que ela lhe apertou Como por um é esse, dia e Messi? uma noite inteiros e sua cintura tá quase quebrada. E ele fala que nunca se Porra. tornará o brinquedo dela, cheio de ódio no pulmão. Mas então ele olha pra saída do castelo e vê 4 guardas fazendo a segurança e nota que com eles guardando a porta lateral é A impossível. raça dracônica é muito maneira, essa cauda zona depois. Eles não usam muito a cara dracônica, que geralmente tem, por exemplo, em Baldur's Gate, que fica com a cara mais dracônica. Eu gosto, acho maneiro. Ali. Mas ele se pergunta por que há tão poucos guardas no castelo do dragão prateado naquele dia, pois é Quem é que vai atacar um dragão? Só vocês, são malucos. completamente diferente de quando ele chegou ali há 2 anos. E está tudo muito silencioso e estranho. Então ele nota, olhando pro lado, que tem um buraco ali, se perguntando se isso seria uma armadilha. Mas olhando lá de fora, por meio do buraco, ele pensa que isso não importa, pois ele não consegue pensar muito agora. Falando que tem que sair dali, não importa o que aconteça. E mesmo que for uma armadilha, ele vai forçar a sua saída. Então ele começa a passar pelo buraco, dando adeus à rainha dragão pervertida. E também fala sobre a pequena dragão chamada Muen, falando que embora ela seja muito fofa, a rainha pode ficar com a garota pra ela. Ah, mano, não é possível que eu tô narrando um manhua onde o prota quer ir comprar cigarro na maior cara de pau. Ai, é quem cuida, ele não tem culpa. Ele não teve culpa. Ele literalmente foi a. Não posso falar senão o canal cai. Mas tu entendeu. Ele não teve culpa. Depois já passou um time skip de 2 anos e ele tava com uma filha. Ele não tem culpa do que aconteceu, irmão. Possível. Caso você tenha alguma coisa a reclamar, fale com o meu editor. Ele que me forçou a gravar isso. Enquanto ele tá se enfiando naquele buraco pra meter o pé do castelo, Muen olha por cima de uma mureta, falando com sua mãe, dizendo que o papai está cavando um buraco igual um cachorro, falando que isso é muito legal. E ela, enquanto tá tranquilona de barriga cheia, tomando um solzinho, usando um porra! biquíni, fala que está vendo, falando que ele é muito incrível. E a Muen pergunta Como é que o vinho não cai? Ela tá com o vinho do lado. Como é que não cai? Eu sei que não devia estar olhando para o vinho que tem outra coisa pra ver, mas porra.
Essa é uma habilidade dracônica maneira. Como é que eu queria conseguir fazer isso com a água aqui? Porra. Quando ela vai pescá-lo de volta, mas Rosewise fala pra Moen que ela não pode usar a palavra pescar de volta para o pai dela, dizendo que é muito rude. Então ela pergunta qual palavra ela deve usar. E assim ela fala que vai pegá-lo de volta. E depois de algum tempo, o garoto já tá longe. Qual a diferença? Ele fala que após escalar aquelas montanhas, Pegá-lo, ele poderá pescá-lo. ver os limites do território humano. E pensa também que depois de correr tanto tempo, a Rainha Dragão não deve lhe alcançar. Mas isso Aham, claro. Um dragão não vai conseguir alcançar um humano a correr. Claro. Na verdade, eu nem sei como é que tu tá correndo. Depois de ficar 2 anos em coma sem andar, eu não sei como é que o teu corpo tá funcionando. Mas enfim, poder de cavaleiro. podia estar mais errado, e Rosewise aparece voando no céu atrás do garoto e Óbvio. fala que ele é um ótimo corredor, com ele se desesperando, porra, dragão pensando bonito. que ela vai lhe pegar. Então ela dá a volta e para na frente do garoto, todo imponente, do tamanho de um edifício de pelo menos Caralho. 20 andares. E ele fala que deve ser Dragão branco divertido igual de brincar Jesus. com ele desse jeito. Então ela fala que está muito decepcionada, perguntando se ele não achou que estava muito tranquilo, questionando quem ele acha que ele ajudou a desviar dos guardas e deixou um buraco para ele escapar. E ele fala: Ah, sério, que era uma armadilha desse nível? Pensei que era uma coisa... Ah, tá aí. Mas não pensei que ia facou os guardas pra deixar eu fugir. Só que mesmo que soubesse que era uma armadilha dela, ele não tinha escolha e ele só não esperava que ela lhe alcançasse tão rápido. E ela questiona ele o que vai acontecer se ele retornar ao território humano agora, falando que ele já tem a sua marca no peito. E questiona se Leon acha que os humanos ainda vão lhe reconhecer como um matador de dragões. Porém, ele fala que vai começar a sua vida de novo com uma pessoa comum, falando que é melhor do que ser torturado por ela. Porém, ela fala que Torturados. Não te faz não, irmão. Que ele não isso? sabe como apreciar a sua gentileza, abrindo suas asas e ficando boladona. E vou te falar que dragãozão enorme, viu? O cara realmente não Concordo. sabe aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? Ter um dragãozão da hora e também ter um wife maneira de noite. E nisso ela agarra ele com a sua cauda e começa a carregar ele. Ele questiona aonde ela tá lhe levando. E ela fala que como ele quer tanto ver os humanos, ela vai lhe ajudar. E assim, 3 horas depois, perto da cidade fronteira, então ela joga ele lá de cima, fazendo o cara se estabacar no chão. E mesmo caindo de Coitado. cabeça, ele continua vivo, apenas falando que aquilo doeu. E ao olhar para o lado, ele vê a civilização humana ficando surpreso. E Rosewise fala que aquele é o Império Humano. E fala que quando ele olha para uma cidade humana perdida, ele deve pensar que pode retornar ao mundo humano apenas pisando nela. Mas ela fala com Leon, falando que ele não pode voltar, mesmo Por que ele quê? esteja bem próximo. E nisso, ela começa a olhar para ele com um olhar já açucarado e aquela marca no seu peito brilhando. E a marca no peito dele também começa a brilhar. E ela fala que esqueceu de mencionar que quando uma das pessoas com a marca do dragão quer fazer snu com a outra pessoa, a marca irá produzir uma reação. E ela fala que agora ele deve estar se sentindo quente por todo o corpo, ansioso para começar e incapaz de suportar. Caralho, a mulher tem o poder da tesão. Que porra é essa? Ele começa a tentar resistir, falando que o que quer que seja que ela queira ali, ela não vai poder fazer. Mas ela fala que vai sim, perguntando se ele sabe por que ela lhe trouxe ali, falando que quer que ele entenda o que é vergonha diante da sua cidade natal. Caralho, que vergonhoso. Meu Deus, que vergonha. A única coisa que ele perdeu é família. De resto, tudo dá pra conseguir de volta. Muito perto dela. E ele pergunta se ela acha que ele vai perder a fé por Na verdade, perdeu uma, mas ganhou outra, né? Sendo sincero. causa disso, falando que vai esperar pacientemente até que essa oportunidade chegue e até lá ele vai retribuir em dobro toda a humilhação que ela lhe fez, agarrando a mão dela com bastante virilidade. E ela fica surpresa com isso, mas então volta pra ofensiva, falando que vai estar esperando por ele, viva ou morta. E depois disso daí, vinho, tainha Óbvio. e mandioca no bombril. E ainda naquela noite, Não, após o que toda a aconteceu? ação, Rosewise está brilhando, tinindo, toda feliz. E ela fala que está muito satisfeita com o desempenho Cara, tô dele agora há triste. pouco. E o garoto Triste com isso. fica no chão, triste, chorando com o que acabou de fazer. E ela pergunta se Leon quer que ela leve ele ali todo mês pra visitar a sua cidade natal. Mas então o moleque fica todo arisco, falando que ela ainda é uma rainha dragão com cabeça nas nuvens, pensando que pode lhe drenar quando quiser. E ela nota que ele sabe do seu plano e chama ele pra ir pra casa logo, pois sua filha está esperando. Mas ele manda ela esperar, falando que como um matador de dragões, ele não pode ser pego por ela como uma presa, falando que consegue andar sozinho. Mas ela lembra ele que dali até o castelo do dragão prateado leva pelo menos 3 horas voando na sua velocidade e levaria Meu pelo menos Deus. 10 dias ou meio mês pra um humano ir andando, e ele fala que são apenas 10 dias e manda Só 10 dias. Se bem que uma pessoa ficou adormecida por 2 anos, só 10 dias não é muita coisa, mas 10 dias para quem teve muito tempo adormecido
É muita coisa para o cardio do cara, que ele não tá habituado. O corpo ficou 2 anos literalmente parado. Ela não subestimar a resistência humana. Eu não sei como é que ele tá vivo. Quem que lhe deu de comer? Não tem nenhuma coisa de soro nesse mundo medieval. Então ela fala que quer ver quanto tempo ele consegue aguentar. Mas depois de um tempo, o moleque tá quase morrendo. E ela nota que ele não consegue mais andar, falando que se ele lhe pedir, ela pode levar ele. Mas ele fala que não está cansado, perguntando quem disse que está cansado. E ele fala que a única coisa difícil dele é a sua boca. Ele fica irritado, até que eles notam alguém se aproximando. E o garoto percebe que é um exército matador de dragões, pensando que isso é ótimo, pois aqueles caras podem lhe ajudar a se livrar daquele dragão. Então ele pensa em chamar o exército, porém Rosewise fica muito bolada com ele e ele nota que aquela aura assassina nas costas dele. E ele pensa que não pode fazer isso, pois se ele pedir ajuda, Rosewise irá matá-lo e sem hesitar. E nisso tem nota que tem alguém ali pedindo para o seu exército parar por um momento e pergunta se os dois estão perdidos. E Leon fala que não, falando que eles só estão passeando por ali. E ele pensa que não pode prejudicar aquelas pessoas inocentes. Então o homem fala que essa floresta não é um bom lugar para passear, falando que há muitas espécies perigosas e animais selvagens, oferecendo uma carona para eles. E ele também se lembra de se apresentar, falando que seu nome é Walker e é o capitão do 47º Esquadrão do Exército Imperial Dragon Slayer. E ele tenta apertar 40º? Eu nem sei quanto número é isso, 47º? 407? Ok. Mas Leon continua agradecendo pela gentileza, falando que eles também aprenderam autodefesa e podem se proteger, pedindo mentalmente pro cara não chegar perto demais e acabar vendo o rabo da sua esposa. E nisso, olhando de perto, Walker começa a notar que Leon lhe é familiar, perguntando se já viu ele antes em algum lugar. E nisso, é verdade, ele era o cavaleiro número 1. Faz sentido ele reconhecê-lo. Rosewise começa a ficar com a orelha em pé, pois aparentemente as coisas vão azedar e a porrada vai ter que cantar. E o garoto pensa que isso não é nada bom, notando que ela já tá invocando a sua magia. Então ele coloca a mão na mão dela, parando a magia dela, e puxa ela pra perto, dando-lhe aquela encoxada nela. E fala com algo que provavelmente ele confundiu com outra pessoa. E fala que tem um rosto bem popular. E a sua esposa também costumava lhe confundir com outras pessoas, perguntando ela se não é verdade, mas fala sussurrando para Rosewise que vai voltar pro palácio com ela obedientemente, mas pede para ela, por favor, deixar ele se livrar deles primeiro. E assim os dois começam a ficar como pombinhos apaixonados. E Walker fala que então não vai mais perturbar o namoro deles, deixando os dois para trás. E Rosewise pergunta, já sendo que legal, ainda bem que não foi dessa. Ele já não lhe abraçou bastante. E o garoto solta ela, e ela fala com Leon que ele foi inteligente e não pedir ajuda a eles, mas fala mais uma coisa, dizendo que ele precisa saber a sua própria posição, falando que mesmo que eles tenham uma filha, não significa que ela é a sua esposa. E ele até concorda com isso, falando que nunca passou pela cabeça dele em ser o marido dela. Mas na hora do vapo, tu tá boa. Aí sim, agora não faz parte da tortura. Aí tá felizona. Mas na arte, não, vamos ter filho. Não, pelo amor de Deus, tô fora, tá maluco? Cuidar da mesma filha que eu? Não, essa filha é minha, vaza. Mas ela chama ele pra ir logo, falando que eles têm um caminho longo pela frente. Porém, enquanto ela se vira toda de tsundere, ele sente uma dor incrível na sua mão e começa a colapsar. E ela ouve o barulho olhando para trás, notando que ele desmaiou. Então chama ele de ser humano frágil, virando dragão novamente, pegando ele na boca e jogando na sua corcunda. E começa a levar ele voando, falando que dessa vez ela vai interpretar isso como um pedido de misericórdia. E de volta ao Castelo Dragão, sua filha fica feliz que ele tenha acordado. E ele pergunta a Moen como ele voltou até ali. E ela fala que foi a mamãe que trouxe o papai de volta. E assim ele pensa que ela finalmente lhe pegou com uma presa novamente. E aquela dali é a Rosewise na visão do Leon. Ele nota também que aquilo é um curativo na sua mão. E Moen fala que foi ela quem fez aquele curativo para o papai. Que legal. Ele se lembra que os especialistas em dragões disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. E eles passam a vida inteira em meio a violência e sangue desde a infância. Mas olhando para sua filha, ele pensa que embora Moen tenha características óbvias de um dragão, ela não tem nenhuma hostilidade contra ele e lhe trata completamente como seu pai, se perguntando se é porque ela é uma híbrida de um dragão com um humano. E assim ele acaricia a garota, falando que ela é incrível. E ela começa a ficar feliz. E ele fala que Moen é muito fofa, mas fala que quando ela crescer, ela não deve ser igual à sua mãe. E a garota fica em dúvida com isso. E Rosewise aparece perguntando qual o problema dela ser igual a ela. E o garoto fala que não é nada. E ela vem toda felizinha, balançando seu rabo. E Moen mostra para sua mãe que foi ela quem enfaixou o ferimento do seu pai de acordo com as instruções dela. E Rosewise apenas fala friamente que ela deveria ter feito assim mesmo. E a garota fica feliz mesmo com esse elogio frio. Então Leon pensa que ela tá sendo uma mãe muito rigorosa e fala com Moen, perguntando por que ela não vai se esconder no jardim primeiro, falando que vai sair para lhe encontrar quando contar até 100. E a garota fica feliz que ele queira brincar de pique-esconde com ela, ficando toda alegrinha. E ele fala que não é como a mãe dela, mandando ela ir rápido. E assim ele começa a contar e ela sai toda alegre, pedindo pro seu pai não contar tão rápido. Enquanto ele conta, ela desabafando
desaparece correndo. Então ele fala com Rosewise já num tom de confusão, e ela pergunta o que ele quer, e ele questiona se ela não tá sendo muito dura com essa criança, mas ela fala que os dragões sempre têm que passar por isso, e eles são rigorosos com seus filhos desde novos para que possam criar guerreiros fortes. Mas Leon fala que ela não é completamente um dragão, e além disso, ela é muito dócil, perguntando se ela não consegue entender isso. Porém, Rosewise fala que ele é um dragão, e dócil é uma palavra depreciativa para um deles. Porém, Leon fala que ele é... Isso aí faz sentido, né? Um dragão, tu não pensa, dragão fofinho, coisa linda. Ele é fofa quando quer ser também. E ela fica bolada com isso, puxando ele pra perto, e fala que ele é apenas um escravo para ela desabafar a sua raiva, mandando ele parar de se atirar nela. E ele tranca rapidamente com essa abordagem, e ela fala que é bom que ele entendeu, falando que é a rainha do clã Dragão de Prata e tem vários assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar daquela criança vai ser dele. E ela fala que a filha deles gosta muito do seu pai, e assim deixa ele sozinho com ela. E ele fica bolado com as palavras da rainha, falando que ele é muito ocupada, como se ele, como matador de dragão, fosse responsável por cuidar de uma criança. Olha, meio que a garota é tua filha. Mas ela não teve culpa, literalmente ela foi... abuso. Não posso falar isso, senão o YouTube tem problemas, mas tu entendeste. Talvez, só talvez tu tenha a responsabilidade de cuidar dela também. E eu acho que não, mas enfim, comenta aí o que tu achas. ele nota que tem uma criança parada atrás dele e fala que Muen ainda é muito ingênua e pergunta se acha mesmo que ele não vai lhe encontrar se ela ficar atrás dele. Então ele aponta pra ela falando que ele achou. Porém, a garota fica olhando pra ele friamente e ele pergunta se ela tá com raiva de alguma coisa e começa a se desculpar por deixar ela esperando. Então a garotinha sai correndo e ele questiona o que foi, perguntando por que Muen tá correndo, mas nisso ele perde ela de vista. Ele fala que ela acabou de passar por ali, mas não consegue encontrar e pensa que é muito difícil prever o humor de uma criança, falando que não admira que Rosewise tenha lhe dado a tarefa de cuidar dela. Mas nisso a Muen aparece atrás dele já com um sorrisinho todo sapeca e pula nas costas de seu pai, falando que fofinha. Ele fica impressionado, perguntando se ela não passou correndo por ele, e a garota não entende do que ele tá falando, falando que o seu pai não estava conseguindo achar a Muen, então a Muen saiu pra procurar o papai, e ele se pergunta se viu errado. Mas nisso Muen começa a lhe arrastar pra casa, querendo lhe mostrar uma coisa, pedindo para ele ir. Enquanto isso, a outra garotinha que apareceu anteriormente continua olhando os dois de longe, e aparentemente ele não é pai só de uma, é pai de gêmeas. O cara não tem pouco azar não, tem muito. Eita, que a pensão vai ser dobrada. E olha só que o cara foi no boliche, acertou uma bola só e fez 2 strikes. Que doideira, viu? E nisso ele vai com Muen até um local que parece ser uma fonte. A garota começa a desenhar toda. E nisso ele vai com Muen até um local que parece ser uma fonte. A garota começa a desenhar toda alegrinha. E ele pensa que não é tão ruim ter uma filha, pois parece que sua alma foi curada. Ah, tá bom. Faz nem 3 capítulos que tu ia largar a garota pra comprar um cigarro. Não tem culpa de ter sido... Eu já entendi, não vou ficar repetindo também não. Pra caraca, abandonar com a mãe. E nisso ele pensa que mais cedo ou mais tarde, seu pai vai lhe ajudar a escapar das garras da dragão mãe. Então a garota vai até ele, pedindo para ele olhar o que ela fez, falando que ela desenha um retrato da sua família. E ele pensa que isso é incrível, falando que ela é digna de ser filha do seu pai. Mas então, quando ele olha o desenho da garota, tem 2 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. E ele se pergunta por que tem 2 crianças ali. E ela fala que é a sua irmã. E ele fica chocado com isso, percebendo que não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou 2 com um tiro só. E ele pensa que a criança que viu mais cedo no jardim agora há pouco devia ser ela, e ele a chamou... Na verdade é o contrário do kill, é... Foda-se, ninguém vai ligar. O nome errado, e não é de se admirar que ela esteja com raiva. Então ela fala que Muen acha que a irmã não tá com raiva, e ela só ficou um pouco tímida quando viu seu pai. E nisso ele fala que na verdade eles não se conhecem, então é normal que eles ainda não estejam familiarizados um com o outro. E ele pensa que é tudo culpa daquela mulher por esconder aquela criança dele, e ele pensa que próximo que está da Disney tem que perguntar a verdade para ela. E no escritório de Rosewise ela está trabalhando junto com seu dragãozinho guardião. Então eles notam alguém batendo. Ela tem um dragão de estimação? Ele sai abrindo com toda a força, gritando... Ah, está certo isso. Ela um dragão tem dragão de estimação? Ela foi brincar com a irmã, mas vai direto ao assunto, falando que ela é muito boa em esconder as coisas, perguntando quando ela ia contar que ele tinha outra filha. E nisso ele pergunta se ela já não sabia disso, e ele fala que tem que agradecer a ela, pois dar à luz a uma criança é um trabalho árduo, e ele não esperava que ela desse a luz a 2 pra ele, falando que com certeza trabalhou muito bem. Então ele fala que quando retornar para o Império algum dia, ele definitivamente vai escrever o nome dela na árvore genealógica da sua família. Ela fica bolada ouvindo isso,
perguntando se ele sabe porque não contou sobre a existência da sua outra filha. Então ele pergunta por quê, dizendo achar que ela está com ciúme da sua proximidade com Muen. Então ela deliberadamente não deixou Noah lhe conhecer como seu pai. E Rosewise pergunta se ele está tão ansioso para conhecer ela, e ele fala que isso é uma besteira, perguntando quem não quer conhecer a filha, e fala que não é como ela, uma mãe fria e severa, falando que quer cultivar um bom relacionamento com elas. E Rosewise concorda com ele, mandando ele... Porra! Ai, que ângulo bom. não se arrepender depois. E assim, na cozinha, ele pega uma faca e começa a pensar nela, falando que vai fazer ela se arrepender, e começa a cozinhar. E o primeiro passo de Leon para se aproximar de sua filha tímida seria abrir a barriga dela com uma comida deliciosa. E ele pensa que costumava fazer esse ensopado de creme com frequência no batalhão, e ele fala que todos que comeram diziam que era bom, e o sabor doce também é adequado para as... Pô, mas, irmão, tem uma diferençazinha de comida de exército boa para uma comida normal boa. As pessoas no exército não comem muito bem, principalmente na época medieval. Vão aceitar qualquer coisa. Aqui tá já falar comida de chefe, não vai combinar tanto. Crianças. E ele pensa que não tá nada mal, e suas habilidades culinárias com certeza não enferrujaram. E ele fala que esse sabor com certeza vai ganhar a Noah. E ele começa a planejar a reação da garota, com Noah falando que ama muito seu pai e a comida que ele cozinha. E ele fica todo felizinho cozinhando. As empregadas observam aquilo, falando que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda cozinha para sua família, falando que ele realmente é um bom dragão que se importa com a sua família. Olha, pensou que ele é dragão. Nota sua majestade chegando com as suas filhas e abaixa a cabeça, e ela fala que elas não precisam esperar por pedido de jantar naquela noite, falando que elas podem ir e descansar um pouco, e elas agradecem a sua rainha. Então Leon nota que elas chegaram e fala que elas chegaram bem na hora, quando a comida ficou pronta, e assim Muen corre para cima do seu pai, falando que o cheiro tá muito bom, e ela fala que ouviu que as duas amam carne, então ele fez ensopado e bife especialmente para elas, e ele já fica convencido, se perguntando se Noah tá sentindo o cheiro do sentimento do seu pai, mas então a garota nem olha pra ele, ficando toda emburrada e virando a cara, e ele fica chocado com isso, se perguntando por que isso tá diferente do que ele imaginou. Então ele fala que essa rainha dragão havia previsto a situação, então ela não permitiu que ele conhecesse Noah, e ela tá com uma cara bastante convencida, adorando o que tá acontecendo, mas ela fala com Noah, dizendo que esse é o seu primeiro encontro formal com seu pai, mandando ela se apresentar, e a garota faz isso, falando ser Noah Kaamal Kelve, filha da rainha dragão. É aquela criança que se acha chata pra caralho. Prateada Rosewise, e fala que tem 1 ano e 2 meses de idade, e é dito que os dragões são uma raça imortal, e os bebês dragões crescem mais rápido do que crianças humanas. E ele se apresenta é por isso que tem essa falando altura. ser Leon Cosmod, falando que é o pai da garota, e é dito que o segundo passo de Leon para se aproximar de sua filha é dizer olá e Se eles são imortais, por que não tem super populamento? Como é que é dizer? Não é palavra, é quantidade muito grande de pessoas que não vai ficar com muitas pessoas, é isso. Educadamente deixar uma boa impressão. Porém, a garota não liga muito pro que ele fala, e ele se pergunta por que essa criança é tão fria, se questionando se ela tem algum rancor contra ele, e Muen vai até sua irmã, pedindo para ela falar mais e não envergonhar seu pai. Porém, a garota tira ele pra merda, falando que ele... Porra, pra quê? Coitado. Deu uns problemas, mas já tá tudo certo, bora continuar então. Parece ser muito fraco, se questionando se ele realmente é o seu pai. E nisso ele leva um baita do Coitado. fatality de todas as frases. Se bem que ele é forte, né? Pão. Se bem que eu não sei. Nunca vimos já lutando, mas ela era o mais forte da humanidade. Que a garota fala, percebendo que essa filha dele é muito selvagem e nariz em pé, e a carreira de Leon como pai começa a enfrentar a sua primeira crise. E após esse primeiro contato caótico, é dito que os jantares familiares são a melhor ocasião para os membros da família conversarem e se aproximarem, mas agora isso se tornou o momento mais tenso da vida de Leon, e assim Muen manda sua irmã ajudar ela a cortar sua carne, e ela até aceita, pegando o prato de Muen e começando a cortar. Simplesmente fofa demais. Ela tá tudo ansiosinha enquanto vê a irmã cortando. E Leon pensa que seus dois filhos se parecem, mas suas personalidades são completamente diferentes. E é óbvio que Noah se parece mais com a mãe dela. Então ele pergunta pra Noah se a comida está boa. E ela fala direto e friamente que não, falando que a carne é dura e difícil de mastigar. E fala aí, pô, ela é boa pro padrão de exército. Sim, Rosewise começa a rir do que tá acontecendo. Então Muen pergunta por que sua mãe está tão feliz. E ela fala que finalmente o pai dela está reunido com a família. E ao ver eles felizes, naturalmente, ela também fica feliz. E pergunta pra por Leon isso, se ela está certa, que nem é tortura, não. também não tá feliz. E ele fala que é claro que tá feliz de estar com a sua família. E Muen pergunta se seu pai pode jantar com eles todos os dias. Ele fala que é claro, mas pensa que não quer comer com essa dragão todos os dias. Porém, Noah fala que seu pai não vai poder fazer isso. E Muen logo pergunta por que não. E ela fala que é porque ela quer estudar logo no departamento de jovens dragões da Academia Sunhalf. Mas Rosewise fala que o departamento de jovens dragões é para
para dragões entre 4 e 5 anos e pergunta por que ela está tão ansiosa para se matricular. E ela fala que é porque ela quer logo derrotar Dragon Slayers. E assim seu pai só falta surtar ouvindo isso, notando que ao que parece essa garota quer derrotar a ele, seu próprio pai. Então ele fala que caçadores de dragões são todos muito fortes e Noah ainda é muito pequena e é muito perigoso. Porém ela manda ele não lhe tratar como uma criança, com uma atitude completamente igual à da sua mãe, totalmente arrogante. Mas ele pensa que ela ainda é uma criança. E Rosewise fala que achou a ideia de Noah muito boa, pois quanto mais cedo ela aprender as habilidades, logo poderá lutar contra os caçadores de dragão. E ela pergunta se está certa para Leon, questionando se ele tem alguma razão para impedir que Noah vá de imediato para a escola. E para impedir ela de matar os meus amigos, né? Eles cuidaram de mim tanto tempo, foram a minha retaguarda, agora queres que eu mande a minha filha matar eles? Que motivo mais seria além desse? ele pensa que se continuar se opondo a Noah, com certeza ela só lhe odiaria mais ainda como pai. E ele pensa que só pode mudar a sua opinião sutilmente. Então ele fala que tá tudo bem por ele. E a garota até fica desconfiada. E agora ele começa a entender, pois aquela mulher quer usar Noah para lhe atacar mentalmente durante aquele jantar. E na mente dele era uma carrasca pronta para devorar ele enquanto ele está no prato. Então ele pensa que ela deve esperar, falando que logo logo vai lhe dar o troco. E assim Rosewise fala que como o pai dela concordou, então está decidido, falando que a prova de acesso para a academia Sunhalf vai acontecer em 1 mês. Então, durante esse tempo, o pai dela irá lhe ajudar a se preparar. E ela fica toda animadinha, empolgada, concordando com a sua mãe. E assim, no fim do jantar familiar, Muen ficou grávida? Uma grávida de 6 meses, falando que sua barriga ficou redonda de tanto comer. E Noah chega impressionada com o tanto que a garota comeu. E assim, Leon chama Rosewise, falando que eles têm que lavar os pratos. E ela fica em dúvida quanto a isso, falando que os empregados vão se encarregar disso. Mas ele fala que depois da janta, o casal limpa e lava os pratos juntos, falando que essa é a forma correta de terminar um jantar em família, perguntando se ela não quer criar um ambiente familiar harmonioso diante delas. Mesmo eu tenho empregados, tô pagando eles pra isso, vou pagar eles pra ficarem aí parados. Vocês curtiram bastante esta parte, então bora continuar. E ele chega próximo ao ouvido dela falando isso, cheio de maldade no coração. E Muen, ouvindo isso, fica toda animadinha, querendo ver sua mãe lavando louça. Ah lá, Muen, mais opressora. A mãe tá querendo que ela... Faz sentido com o rua que nós vimos antes. Lá da parte da manhã, tudo que eu vejo tá conectado. E assim, Rosewise acaba concordando. E Muen fala que também quer ajudar. Mas Noah agarra ela e fala que a garota tem que ir com ela. E nisso ela pergunta pra onde elas vão. E após ficarem sozinhos, eles começam a lavar a louça. Porém, Rosewise pergunta quando ele planeja começar a lhe ajudar. E o cara que tava sentado vendo ela fazer tudo, pergunta se ela já esqueceu o que lhe disse há 2 anos atrás, onde ela falou que nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões altamente treinado e forte. E assim, ele ativa a marca no peito dela, que já começa a fazer efeito. E ela pergunta pra Leon o que ele está querendo aprontar. E ele fala que da última vez, ela se aproveitou do seu cansaço para lhe manipular com a marca de dragão dela, mas ele fala que dessa vez vai ser diferente. E ela pergunta se ele acha que pode fugir dali usando... Já vai tacando com a cauda? E já começa a partir pra ignorância, jogando seu rabo na direção dele. Que isso? Dizendo dessa forma, não que seja mentira, mas porra. Mas então o garoto para o rabo dela apenas com sua mão e pergunta quem disse que ele quer fugir, agarrando a cauda dela. E ao agarrar a cauda dela, a reação vem instantaneamente. E ela já começa a ficar interessante. deveras quente. E assim ela cai no chão já sentindo os efeitos daquela agarrada. E ele pergunta se ela não consegue fazer nada. Falando que a marca do dragão faz com que seu rabo seja extremamente sensível. E quando... Pô, fala cauda, irmão, e tu vai entender errado isso daí. Ele é agarrado, é como se fosse um gado sendo pego pela nuca, ficando fraco, vulnerável e sem poder. E ele começa a agarrar com bastante vontade aquela cauda. E ele fala que esse é um novo conhecimento que ele descobriu lendo um livro sobre dragões. E fala com Rosewise, falando que eles, dragões, estão ansiosos para conquistar tudo e controlar. E ele chega bem sádico perto dela, olhando no fundo dos seus olhos, e pergunta pra ela se alguma vez ela já foi controlada. E ela já começa a ficar ansiosa, já era. Enquanto ele dá essa de dominador sádico, ela começa a arfar e manda ele soltar sua cauda, enquanto já tá totalmente manhosa. E ele fala que desde quando ele acordou, ela tem lhe humilhado uma vez atrás da outra, brincando com ele só pro seu prazer. Então questiona o que acha deles fazerem diferente daquela noite. E ela começa a xingar ele de tudo que é nome, chamando de maldito. E ele nem dá a bola pra ela, ainda agarrando sua cauda, até que eles ouvem a empregada do lado de fora. E elas começam a fofocar, se perguntando se a noite de romance da rainha e o príncipe já terminou.
chegou. E elas todas empolgadinhas entram na cozinha e notam que tudo está limpo, se perguntando se foi o príncipe que fez isso. Então, vendo que tá tudo certo, elas ficam ali conversando e ele se esconde junto com o Rosewise dentro do armário. Então, ele interessante, já vi isso em uns animes romances. Enquanto agarra de maneira bastante suspeita por trás, postando que nem mesmo ela quer que seus empregados lhe vejam naquela situação. E assim, quando a porta se fecha, as coisas começam a esquentar. E ele fala que ele está muito melhor agora, com aquele olhar envergonhado e impotente no seu rosto. E ele começa a perturbá-la ainda mais, a chamando de belíssima e linda esposa. Então, após uma olhada no fundo dos olhos, a ação começa. E 3 dias depois, o garoto continua dormindo. E Muen fala que o seu pai já tá dormindo esse tempo todo, se perguntando se ele está morto. E Noah fala que eles vão descobrir agora, pisando na cara do seu pai. Então ela diz que, ao que parece, ele ainda está vivo. E o garoto fica surpreso que seja assim que ela trata o próprio pai. Então ele olha pra Muen e ela fala com a sua mãe que o seu papai acordou. E ele se pergunta em qual momento desmaiou. E Rosewise questiona se ele quer... Não pode falar isso à frente das crianças. Que ela lhe lembre. E ele se lembra que ao final da ação ela ficou toda envergonhada e meteu a porrada nele, fazendo ele desmaiar, perdendo a consciência totalmente após apenas um golpe. E ele chama ela de mulher cruel, pois se fosse uma pessoa comum ele já estaria morto. E assim ela se arruma na frente dele e ele começa a xingar sua esposa, mas pensa que ela é muito linda e não parece... Tem como não, concordo. Então Muen pergunta se aconteceu algo e Noah fala que não é nada e ele estava apenas olhando para sua mãe. E nisso ela acaba derrubando seu broche, deixando-o cair. Então ele pega aquilo, falando que se fica muito bonito com ela. E ela fala que louco, tá sendo bem? Se pergunta quantas mulheres ele já disse a mesma coisa, mas ele fala que não é nada disso, falando que quando era um garoto, ele sabia muito bem cuidar do burro do seu tio. E Muen vai até o seu pai, toda fofa, questionando o que é um burro. E ele fala que é um animal parecido com os dragões, tem 2 grandes orelhas e uma cauda, e também gosta de reclamar quando não gosta de algo. E ele coloca um burro parecido com o Rosewise e começa a fazer uma encenação pra garota. E ele fala que burros são igual a mãe dela. E ela dá-lhe um baita de um socão no estômago do garoto. E Muen... Mas também falando isso à frente da mulher é complicado. Pergunta se ele tá bem. E ele fala que tá. E assim Rosewise fala que a tarefa delas de hoje será aprender a escrever os seus nomes. E fala que o pai delas ajudará nisso. E ele manda ela parar tranquilo, antes de lhe consultar. E Muen fica toda felizinha para o seu pai vai lhes ensinar a escrever. Porém, Noah continua toda nojentinha e orgulhosa como sempre, falando que pode fazer isso sozinha. Mas Muen começa a arrastar ela para a biblioteca, falando que... Achei maneira essa daí de azul. Ela é muito simpáticazinha, nerd, que era tipo eu quando era criança. Um lápis com uma cor bonita, perguntando que cor ela quer. E ela logo fala que quer a cor roxa, até porque tudo nela é roxo. E Rosewise fala que a sua irmã está vindo... Gosta da cor roxa, né? Dá pra ver. Na verdade, a cor desse canal é rosa, do canal da Animes é o roxo. Só por curiosidade. Para que ela não veja as filhas dos dois. E ele pergunta por quê, se questionando se por acaso ela não quer que sua família conheça suas filhas. E ela o chama de Leon Casmother, mandando-lhe aprender isso de uma vez. Falando que agora ele é um dragão do clã dos dragões prateados que despertou de um longo coma depois de 2 anos. Mandando ele se lembrar desse sobrenome e de falar isso se por algum motivo ele esbarrar com ela. E ele fica meio apreensivo, mas acaba acatando a ordem dela. E chama ela de rainha idiota, perguntando se ela acha mesmo que vai lhe obedecer. Dizendo para Rosewise que vai fazer com que ela sinta a maior humilhação diante da sua irmã. Enquanto eu terminava esse capítulo, me veio algo à mente. Fala! Será que a Rosewise colocou um ovo, tipo 2 ovos e ficou cuidando até a garota? Faz sentido, boa pergunta. Ou foi um parto humanizado que ela, sabe, pariu normal, assim, tipo um ser humano? Sim, não. Será que as garotinhas vieram do ovo? Seria interessante explicar isso. E no templo dos dragões, seria. Na sala de estudos infantis. Eu acho que como é compatível com o ser humano, foi um normal, não foi de ovo. Leon começa a explicar como elas devem escrever, mandando elas prestarem atenção, explicando parte por parte. E ele fala que escreveu o nome delas ali, então elas devem memorizar aquilo e depois escrever várias vezes. Porém, Noah, sendo a chata que sempre é, fala que a letra dele é muito feia, falando que estava mais bonito quando sua mãe... Bonitinha, pô! Toda letrazinha tranquila. Como assim? Isto literalmente é um K. Dá pra perceber perfeitamente. K, isto aqui é só rabisco, concordo, mas é a vossa letra, não é a vossa linguagem. Não tem o que fazer, não é culpa da letra do cara. Escreveu. E ele fica surpreso com isso. E Muen questiona o que ele vai fazer. E ao se levantar, ele fala que esqueceu de entregar algo para a mãe dele, falando que tem que ir devolver. Falando que vai voltar daqui a pouco para revisar as tarefas dela. Então Noah pergunta se por acaso ele é idiota. Porém, Muen fala que sua irmã parece um pouco feliz, mas ela fala
fala que não é verdade, falando que ele escreve rápido, porém por dentro ela tá bastante alegre com aquela tarefa e com o nome dela. Legal. Na cidade do Templo dos Dragões Prateados, a irmã de Rosewise, Isabel louco. McDowell, rainha dos Dragões Vermelhos, chega. Então ela vai correndo, se abraçando na sua irmã, falando que já não vê ela faz muito tempo. E Isabel fala que é verdade, falando que não se Irmã mais velha? dizendo que ela Parece mais alta. saudável. E ela fica toda felizinha, dizendo que não acha isso. E Isabel revela que já sabe que o esposo dela despertou, perguntando por que ele não está ali. E o Rosewise fala que ele não está se sentindo bem, falando que ele não pode se reunir com eles agora. E Isabel fala que isso é uma pena, falando que gostaria muito de conhecer o dragão que conquistou o coração da sua irmã. E ela fala Então, né? Não conquistou. Dragões são apenas por interesse e política e não por amor, mas ela casou e ainda teve filhos tão rápido, falando que elas devem se dar muito bem mesmo. E o Rosewise questiona se casar e ter filhos significa que sua relação é boa, dizendo que pelo menos por muito tempo teve de ser. Se depois de algum tempo pode até não ter sido, mas durante o tempo que vocês conversaram tem de ser, né? Senão não iam chegar nesse ponto. Não sente nada por ele, nem nunca e nem agora. E Isabel pensa que ela continua sendo a mesma orgulhosa e obstinada de sempre. E Rosewise fala que tá tudo bem, falando que faz tempo que elas não se veem, chamando ela para o jardim para conversarem enquanto caminham. Enquanto isso, Leon com binóculos fica olhando as duas e nota que aquela é a irmã da Rosewise e começa a ter uma ideia de merda, querendo testar até onde chega a influência da marca do dragão. Enquanto isso, Isabel fala que recentemente... Não vai fazer isso não. Vai. Porra, maneiro. O território dos dragões tem estado um pouco instável, especialmente no território do Rei Dragão de Fogo. Então ela pensa em Constantin, perguntando se ele não esteve desaparecido por muitos anos. E Isabel pergunta quem sabe, pois ele sempre foi um cara muito temperamental. Rapaz, estou interessado. Talvez ele queira aproveitar essa oportunidade para expandir seu território. Mas enquanto eles conversam, a marca no peito de Rosewise começa a brilhar. E ela fica surpresa com aquilo e fica se perguntando por que justo agora. Então Isabel pergunta se aconteceu alguma coisa e ela cobre a marca no seu peito, botando suas mãos na frente, falando que... Pô, mas por que tu veste uma roupa transparente sabendo que tem uma marca aí, moça? Pensa um pouquinho aí. Não é nada, perguntando o que sua irmã estava lhe dizendo. E ela começa a ficar bolada com o Leon, pensando nele, que tá suavão lá no castelo, apenas observando. E Isabel fala que para se prevenir de qualquer eventualidade, eles devem reforçar as suas defesas na fronteira. E para caso haja algum movimento, ela também enviará o seu dragão mensageiro para lhe contactar. Mas enquanto ela fala, Rosewise nas suas costas tá pegando fogo. E ela pensa que o efeito da marca do dragão está ficando cada vez mais forte. E se isso continuar assim, ela não vai aguentar. E ela já tá se contorcendo, pois a chuva tá querendo molhar tudo. Então Isabel... Rapaz, eu entendi o trocadilho. Ela tá bem, pois ela tá suando frio. E ela fala que de repente lembrou que tem um assunto importante pra tratar, falando que volta em uns 20 minutos. Que isso, 20 minutos? Vai fazer o quê? Um episódio de podcast? E nisso Isabel pergunta se o Rosewise precisa que ela lhe acompanhe. Mas ela fala... Eu entendo que tu é um dragão, tem muita estamina e tal, mas pô, o outro é humano. Fala que não é necessário. Olha, talvez o Leon ficasse feliz, mas vamos deixar isso pra lá. Mas Isabel notou que a marca do dragão brilhou e fala que os jovens de hoje brincam bastante. Enquanto isso, o Leon fica se perguntando quanto tempo Rosewise vai conseguir aguentar. E ela chega muito bolada com ele. E ele fica surpreso que ela voltou tão rápido. E ele fala que ela fez a marca do dragão ressoar de propósito agora para lhe fazer passar vergonha na frente da sua irmã. E ele logo pensa que é melhor se fazer de doido para não acabar apanhando. E ele se pergunta se por acaso ele tem culpa de sentir sua falta. E ela fica surpresa com isso, ficando toda vermelha, não aguentando o que o cara falou. E ele fala que é bom. E pelo menos por agora ele causou um dano nela. E ela fica toda curadinha, falando pra ele não ser sem vergonha, dizendo que um prisioneiro derrotado, dizendo coisas como essas, não faz sentido e manda guardar seus pensamentos para ele. E ela pensa que claramente ia espancar ele, mas acabou sendo enganada por suas palavras. E fala que dessa vez ele se safou, falando carinha que dela. Se ele fizer isso, ele não vai escapar. E ele começa a debochar da cara dela como se fosse uma criança, falando que tá com muito medo. Então ele pensa que com apenas uma frase, ele a deixou sem palavras. E esse efeito da marca do dragão é mesmo muito forte, mas ele se pergunta por que toda vez que pensa nela, seu coração palpita mais forte. Rapaz, acho que alguma pessoa tá com marca sem marca. Mas então ele volta à realidade, se forçando a não ser idiota, e ele deve acordar e não pensar nessas coisas horríveis. E ele fala que as meninas ainda devem estar lhe esperando. E por incrível que pareça, Moon não tá fazendo nada, se perguntando por que seu pai não volta. E Noa tá concentrada escrevendo seu nome. E então na porta da cidade do Templo dos Dragões Prateados, Isabel fala para Rosewise que ela já vai. E ela deseja uma boa ida para sua irmã. E assim, transformada, ela fala que da próxima vez quer conhecer o esposo dela. E a
garota fala que é claro, falando que vai apresentá-lo da próxima vez. E assim os 3 dragões partem e ela fica pra trás meio frustrada, falando daquele maldito caçador de dragões, falando que ele ainda não aprendeu a lição, falando que essa noite vai lhe ensinar bastante. E ele começa... Caramba, interessante! Porra, coisa legal. Coisa ela tá falando dele e se pergunta se aquela dragão maluca tá falando mal dele. Mas então ele nota que suas filhas já pegaram no sonho e ele liu uma história pra elas. Então vai cobrir as duas, querendo que elas não fiquem resfriadas. E enquanto sai tranquilamente, Rose Wise aparece fazendo um cabedão nele e ela se pergunta onde ele pensa que vai. E ele questiona se a irmã dela já foi embora. Vai dar bosta, que não é muito bosta, mas eu acho que é bosta. Mas ela fala que eles têm assuntos pendentes para aquele dia, chamando ele para dar um rolezinho com ela. E ele fica desesperado não querendo ir. E assim, já no quarto da Rainha Dragão Prateado, ela ordena que ele traga água quente. E ele faz isso, perguntando por que ela precisa disso. Então ela fala que esteve caminhando o dia todo e está muito cansada, mandando ele lhe ajudar a lavar os seus pés. E ele nem acredita. Pô, peixe! Ok. No que ela tá falando, mas ela manda ele parar com a conversa e fazer o que ela manda, pois isso é um castigo pelo que ele fez hoje. E ele fica cada vez mais frustrado, pois ele, um orgulhoso caçador de dragões, foi reduzido ao empregado de uma mulher dragão. E pensa que essa maldita sabe muito desfrutar de sua vida, pois não sabe quantos corpos de caçadores de dragões ela já pisoteou com aqueles pés. Porém, ele fica olhando bastante para aqueles pezinhos. E Rose Wise começa a se perguntar por que ele está parado admirando os seus pés, se perguntando se por acaso ele tem algum tipo de gosto estranho referente a isso. Enquanto ela viaja nas suas fantasias, ele manda ela colocar logo o pé na água, enfiando com tudo. Então ela fala que tá muito quente, chutando a cara do moleque. Oxi, tu é um dragão que consegue aguentar a espadada facilmente. Tu te incomodas com água quente. Que ela também colocou rapidamente e ele não se incomodou. Ele cai, ela vai e pisa nele, perguntando se ele tá querendo Opa, agora ficou interessante. Ele fala que foi ela quem pediu para que ele ajudasse a lavar seus pés. E ela fala que, ao que parece, ele ainda não aprendeu a lição. E ela fica cada vez mais sádica, pisando nele mais uma vez, falando que ele provavelmente nunca pensou que um dia seria pisoteado por um dragão. E ela se questiona o que vai acontecer se paz! seu pé lá nas nozes. Não, deixa eu ver o que o editor escreveu aqui. Por um dragão. E ela se questiona o que vai acontecer. Arthur contra o Lucas. Foi assim, realmente foi assim. Rapaz! Se colocar seu pé lá nas nozes douradas. E já começa a sentir cada vez mais estranho, mandando ela tirar o seu pé dali, pensando nessa sensação de vergonha e um leve gosto por isso. E ela fala: eu não sei como é que seria essa sensação, nunca iria passar por isso, nunca irei passar, eu sou sozinho e solitário, mas é engraçado ver isso. Fala que quer ver o quanto ele aguenta, cada vez mais com o pé que vou nem falar onde tá. E ele fala que não pode se render da tirania dessa mulher, e agarra o pé dela, falando que já comeu pernas de porco, vaca e ovelha, mas nunca provou as pernas de um dragão. E ela se questiona o que ele vai fazer, e fala que essa noite vai ter um extra, comendo garras de dragão crua, mordendo as pernas de Rose Wise, e ela grita, falando que vai lhe matar. E assim, no dia seguinte, as garotas acordam meio sonolentas e ficam impressionadas com o que vê. E nisso, Muen pergunta por comeu mesmo? Não é canibalismo, mas porra. que sua mãe está mancando quando anda, e ela fala que não é nada, já com a perna toda enfaixada. Então Muen pergunta por que tem um curativo no rosto do seu pai, e ele também fala que não é nada. E ela fica em dúvida quanto a isso, mas então chega na conclusão que eles devem estar escondendo de Muen alguma brincadeira divertida, falando que abaixa essa mão, moça, abaixa essa mão. Também quer participar. E a outra, quem parece... Não parece. Agora que eu parei pra pensar, você tá só pra cima mesmo, tá? Como se fosse na direção de cima, não na direção... Tu sabes. O que aconteceu? Fico olhando pra sua irmã, que aparentemente é a mais pura e inocente das duas. E já no dia seguinte, depois daquela noite tortuosa, tanto Leon quanto o Rose Wise começam a andar pelo jardim, mas eles não trocam muitas palavras e algumas empregadas veem o que eles estão fazendo, e uma delas fala com sua amiga, falando que a rainha está dando um passeio com seu esposo, falando que eles se amam demais. Mas ela também, claro, parece a rainha não está muito familiarizada com o príncipe, então ela realmente fica tensa ao lado dele. E Leon, olhando pra ela, começa a se perguntar o que ela estaria tramando, se lembrando de um pouco antes, pois ela lhe chamou para um passeio, deixando ele totalmente surpreso. E ele questiona por que ela iria querer ter um encontro com ele, e ela fala que manter a fachada de família feliz faz parte do trabalho dele também, perguntando se... Rapaz, os braços que conseguem uma cobertura quando se faz assim. Eu faço assim, não tem nada em cima.
A moça tem, e grande. Ele não se lembra disso, e ele fala que o Rosewise jamais lhe chamaria para o encontro sem mais, notando que algo não tá cheirando muito bem pra ele, se questionando o que ela tá planejando, mas ela continua com a cara emburrada de sempre andando na sua frente, e assim as duas gêmeas ficam olhando ele de longe. Muen não fica nada feliz com isso, falando que seu pai tá sendo um idiota, pois ele nem mesmo se atreve a pegar na mão de sua mãe. Então ela fala que eles têm que ajudar eles, e ela parece bastante feliz e animada com essa missão. Que maneiro. Para sua irmã, que já tá saindo correndo, toda empolgada, que talvez elas não devessem fazer Ah, isso. muito legal. Então, Melhor ela personagem. chega perto dos dois, chamando seu pai e sua mãe. E nisso, Leon questiona a Muen o que ela tá fazendo ali. Então ela agarra a mão do seu pai, agarra a mão de sua mãe e junta as duas, falando que quando se sai pra caminhar, pessoa é legal melhor que demais. eles façam isso de mão dada. E assim ela vai lá, dá uma de cupido e simplesmente mete o pé, falando que agora ela vai buscar a sua irmã Justo. pra brincar. E nisso ele se pergunta onde foi que ela aprendeu aquilo. Mas então, quando ela volta lá perto de Noah, Noah começa a beliscar a bochecha da garota. E ela começa a assumir que ela é quem é a culpada, falando que não vai mais voltar a fazer isso. E Leon continua de mão dadas com Rosewise, mas dessa Corados. Os caras tão corados. Você literalmente tem duas filhas. Tão corados com isto. Porra! vez, Tá de eles sacanagem. parecem um pouco mais amistosos e envergonhados. E ele começa a ficar todo vermelho, falando que isso foi inesperado, mas pergunta o que Rosewise quer fazer. Então ela fala Tem que sua dois filha tinha razão, filhos. O falando que eles devem mal tem a ver com isso? continuar de mãos dadas. E Leon fala Meu que inesperadamente Deus. naquele dia ela parece muito mais dócil, mas ela fala que na verdade ela quem o domesticou. Então o problema ali não é ela, e sim ele. E ele começa a pensar olhando pra ela, pois ele não esperava que uma respeitável e orgulhosa rainha como Rosewise se rebaixaria a algo tão trivial como dar as mãos a outra pessoa. E talvez a forma de tratar as garotas é porque ela não sabe como agir como uma mãe. E ele fala com Rosewise, falando que quando Muen e Noah estão na frente dela, elas lhe chamam como mãe. E ela pergunta o que tem com isso. E ele fala que normalmente, quando as crianças estão com seus pais, eles chamam de papai ou mamãe, algo um pouco mais próximo. Ele lembra ela que ele chama de papai, em vez de mãe como chama ela. E ele pergunta se a forma como a garota se refere a ela não parece distante. E ela tenta fingir que não tá incomodada, mas começa a se perguntar se existe mesmo tal diferença entre mãe e mamãe. E ele fala que é claro que tem, perguntando que tal da próxima vez ela tentar fazer a garota lhe chamar de mamãe, falando que talvez elas se tornem mais próximas. E com isso ela regala os olhos, ficando toda vermelhinha e animada, e fala que tá tudo bem, falando que tentará da próxima vez. E ele pergunta por que tanta pressa, afinal ela tá toda envergonhada e saindo correndo como uma boa de tsundere. E enquanto eles voltam, ela pergunta se ele não tá estranhando aquele lugar. E ele fica em dúvida com a pergunta dela, perguntando se por acaso ela vai deixar ele voltar É um pra sua ritual? casa. E ela fala que não pode deixar ele voltar, mas ela tem algo que talvez possa deixar ele aliviar essa nostalgia que ele sente. E ele pergunta o que é. Que E já no armazém seria? no fundo do castelo, ele se questiona que lugar é esse. E ela fala que ainda não deu um nome oficial para aquilo, mas tira a chave que estava com ela e abre a porta do local. E fala que ele pode chamar de armazém ou como ele queira. E ele fica surpreso que ali seja a tesouraria dos dragões, entrando e vendo várias coisas jogadas por dentro do local. E olhando aqueles artefatos antigos, ele pensa que se ela vendesse isso pro Império, ela poderia conseguir centenas de milhões de moedas de ouro. E fica impressionado com tudo que tem ali. Ok, E a rainha interessante. fala que aquilo que ele tá olhando é uma pulseira que sua avó lhe deu de presente quando ela completou a maioridade. E fala que tudo que há ali são tesouros. Porém, dentre aquelas coisas também tem certos objetos que são importantes para ela. Então ele fala que é a primeira vez que escuta ela mencionar a sua família, fora a sua irmã mais velha. E ela fala com ele que jamais conheceu seus pais. E tanto ela quanto a sua irmã foram Sério? criadas pela sua avó. E ele começa a ficar amigável com ela, falando que então eles têm algo em comum, pois ele cresceu em orfanato até que foi adotado por seu mestre e a sua esposa. Porém, ele vai direto ao ponto, perguntando o que ela quer lhe mostrar em um lugar como aquele. E ela diz Eu tinha esposa! Rapaz, essa aí é corna. Porra! já havia dito, querendo lhe dar algo que pudesse aliviar momentaneamente essa nostalgia que ele tá sentindo. Então, quando ele olha, ele fica surpreso, notando que aquilo é uma armadura de obsidiana, bem bonita por sinal. Brabíssima. E ela pergunta se não é a Muito armadura bonita. que ele sempre quis. E ele Coisa que o Mario não tem até hoje. Como é que não tem uma armadura do Obsidian? Ah, ia ser pesado. Não ligo. A armadura do Obsidian ia ser muito maneiro. se questiona logo se por acaso está sonhando, perguntando Cria. se ela vai lidar realmente. E ela fala que é claro, mas fala isso com um sorriso bastante intimidador e bastante suspeito no rosto. E quando ele toca naquela armadura, uma barreira mágica começa a ecoar. E ele pensa, sem falar em voz alta, sentindo pena daquela armadura, falando que ela provavelmente também se tornou vítima daquela bruxa. E nisso, após ele tomar esse susto, Rosewise aparece atrás dele, falando que ele caiu redondamente em sua armadilha. Totalmente sádica, olhando pra ele com o olhar de quem olha uma caça que tá prestes a bater. É, meu amigo, é bom seu coração tá duro e resistente, porque tu vai trabalhar um pouquinho na
chamando essa mulher aí, viu? E ele começa a perguntar o que ela fez já no meio do seu círculo mágico, enquanto ela tá toda feliz por ter conseguido fazer com que ele caísse na sua armadilha. Então ela fala que colocou uma marca de dragão com a melhora de atributos na superfície da armadura, para que no momento que ele tocasse, ela se ativasse. E nisso ele já cai no chão perdendo suas forças e volta a xingar ela, falando que realmente não devia ter confiado. E a marca no peito dele se torna ainda maior e ele sofre cada vez mais com ela. E ela fala que o efeito da marca do dragão se duplica e pergunta ao seu querido caçador de dragões se ele poderá suportá-lo, olhando saticamente, levantando a cara dele que já não consegue resistir. Então ele somente tem chance de falar levemente o nome dela. E ela então já o joga pra trás e ele volta a ficar puto com ela, falando que não pode se mover. E a urgência que ele tá sentindo lá no cegonho tá cada vez mais intensa do que nunca. E Rosewise pergunta se ele acha que ela esqueceu o que ele fez para lhe dominar antes. Então ela começa a subir no garoto, ficando olhando cara a cara. Rapaz! E esteve pensando em como se vingar todos os dias, buscando maneiras de fazer ele baixar a guarda, mas ela não esperava que ele fosse cair tão facilmente. Então ele volta a ficar puto com ela. Ela pergunta que tal, questionando se a sua atuação foi boa. E ele questiona se tudo que ela disse foi falso, sobre nunca conhecer seus pais ou sobre deixar as garotas lhe chamarem de mamãe. Então também sobre lhe dar a mão. E ela fala que não, falando que tudo isso é verdade, porém isso não afeta o que ela planeja fazer com ele. E ela se Eu fico me perguntando, eu sei que ela tem escamas e tal, mas esse cabelo também é escamas. Como é que ela não deixa? Ela tá de cima pra baixo, ela tá... Imagina que este é o prota, ela tá assim. Como é que o cabelo dela tá assim? Não faz o menor sentido. Lembra sobre o que ele... mas tá procurando sentido numa cena dessas. Disse antes, falando que ela gostava de conquistar. Então ela fala que realmente gosta de conquistar, se preparando pro ataque, perguntando se seu querido esposo está pronto. E ele não tem muito o que fazer a não ser aceitar essa horrorosa punição. Horrorosa, meu Deus. Bota cena pra rolar com ela ainda com roupa, tira depois. Depois que apagar as luzes, tu tira. Pô, assim complica. E depois de uma longuíssima cena de ação... então mostra no manhwa, pensei que era só um time skip. Vamos fazer isso. Depois não mostra e passa por aqui. Ela mostra mesmo, ok. Obrigado, editor, por tirar. Muito obrigado. Então fica feliz que finalmente terminou. E ela continua deitada ao lado dele com um sorrisão, né, Rapaz, cara? mostra mesmo. O que ela tá fazendo. E ela fala que comparada a 2 anos, as cicatrizes no rosto dele começaram a diminuir um pouco. Porém, ele conseguiu um ar mais maduro e modesto. E ela agarra a cara dele, olhando de perto. E ele fala que ela tá apenas brincando com ele, falando que não vai cair de novo em outra armadilha dela. E ela fala que ele também se tornou um pouco mais esperto. Mas então lança-lhe uma pedrada no peito do cara, falando que o corpo dele começou a dar uma leve piorada. E provavelmente, após ficar tanto tempo na mordomia sem fazer nada e sem um treino, ele começou a engordar. E ele fica com ok. Pensei que o corpo tinha falhado no ato que fizeram. Chocado com o que acabou de ouvir. Afinal, faz muito sentido, pois um Dragon Slayer com um corpo totalmente treinado deve estar começando a juntar aquela pancinha de pai. E ele fica desesperado com isso e já no dia seguinte aparece na frente de Rosewise, mas com uma cara péssima, e ela dá bom dia pra ele, falando que ao que parece ele não dormiu bem à noite. Ele pergunta de quem é a culpa dela, e ela fala que não tem ideia, falando que não se lembra de nada. E assim Noah percebe que eles começaram de novo, ficando bolada com isso. E Rosewise se lembra de falar pra ele que a prova de inscrição da academia é muito rígida, então ele deve começar logo a dar as lições a Noah sobre o conhecimento dos dragões. E ela fala que depois de tudo é melhor ele começar a botar um pouco de esforço em outros campos, já que ele não pode fazer muita coisa por agora. E ele fica bolado, falando que só por agora ele não está em um bom estado, falando que fará a Noah passar na prova, e também fala que vai exigir algo dela, falando que ela vai ter que lhe dar algo de valor equivalente. E ela fala que tá tudo bem em aceitar, mas fala que o que ele vai pedir não pode ser demais. Então ele fala que o trato tá feito, e ela fica feliz falando pra eles estudarem, mas fala com seu esposo pra ele não se esforçar demais. E ele fica muito bolada, perguntando até quando ela vai fazer isso. Porém, Noah questiona por que eles estão discutindo, e ele fala que não está discutindo, falando que é só sua forma deles se comunicarem. Mas então ele nota algo e pergunta como Noah acabou de chamar sua mãe. E ela fala que chamou de mamãe. E nisso ele vai até Noah perguntando se Rosewise pediu para ela lhe chamar assim, perguntando se ela gosta mais assim ou como antes. E ela fala que gosta mais de chamar a mãe de mamãe. E ele fala que já tinha falado pra ela que ela gostaria mais assim. E ela fica toda boba, pois foi seu pai quem fez sua mãe deixar ela chamá-la de mamãe. Então ela sai correndo, falando que eles devem começar a que da hora. logo, toda de tsundere, igualzinha a mãe. Adoro mãe, sim. Garota, pedindo para Noah lhe esperar. Enquanto isso, já no castelo dos dragões prateados, na sala de estudo para crianças, ele começa a pensar em algo enquanto olha todos os cadernos à sua frente. Então Rosewise pergunta se já não está tarde, perguntando por que ele ainda não foi dormir. E ele fala que Noah tem uma grande capacidade de compreensão para aprendizagem, então tarefas simples já não servem para ela. E ele planeja organizar alguns pontos-chave de conhecimento junto com perguntas de
prova para ensiná-la. E ele pensa que vai madrugar um pouco Interessante. para planejar as aulas. E ele fala que ela é muito inteligente e assim ele tem confiança de que ela poderá passar na prova em apenas um mês. E Rose Wise fica toda arrogante, falando que isso é inevitável, pois a garota é como ela. Porém, Leon fala que duvida muito disso e fala que ele se graduou sendo um gênio caçador de dragões com o primeiro lugar tanto em exames práticos quanto escritos a cada ano e todas as becas de mais alto nível. Brabo ele também. possui porque ganhou elas. Então ele pede para a rainha lhe dizer em que categoria ela foi campeã. E ela já começa a ficar totalmente nervosa. Vixe, na verdade, será que ela quer burra? Pois ela pensou que ele era só um bruto que só sabia matar dragões e não imaginou que ele também era um nerd. Mas então ela usa a única carta que tem a seu favor, falando que seria tão impressionante como ele se converteu em seu prisioneiro. E ele começa a xingar ela, falando que só perdeu essa vez. E ele fala que um passo em falso ele levou até esse inferno de ódio eterno. E fala que realmente quando o tigre cai no vale, ele é pisoteado pelo dragão. E ela fica toda orgulhosa atrás dele, perguntando se essa dragoa ali pisou. Então ele nota que tem alguns pimentões em cima da mesa, perguntando pra que ele usa isso. E ele fala que trouxe da cozinha para que ele não acabe dormindo. E ele come aquilo para começar a ficar acordado. Porém, enquanto ele joga aquilo na boca, ela tenta alertar ele, falando que aquele pimentão amarelo é do clã dragão. E um humano como ele não pode suportar aquilo. E ele fica todo vermelho, cuspindo fogo, falando que aquilo é muito picante, pedindo água de toda maneira. Mas ele... Água não, é leite! Então ela vai até ele e segura seu rosto bem de perto, cara a cara, como ele é um casal. Ele fica todo vermelhinho e ela fala que sua mão é bastante fria. Então ela pensou que se fizesse isso, ele fosse se sentir melhor. Ah, pensei que ia beijar. Num clima bastante propício pra rolar algo que vai fazer os dois terem mais uma irmã. E Leon pensa que as pontas dos dedos de Rose Wise são frias e agradáveis ao toque. E ele fala que não são tão geladas e irritantes como um cubo de gelo, pois aquela mão tem uma frescura muito suave. E ele aproveita cada centímetro do toque dela e agradece ela, falando que já está bem. E assim os dois ficam muito vermelhinhos, bastante envergonhados do que acabaram... Ai, que coisa mais difícil. As pessoas já fizeram 2 filhos, estão com nervoso por colocar as mãos na cara um do outro. Ah, coisa legal, coisa bacana. De fazer, pois isso foi uma demonstração de afeto pra entre dois inimigos. Não faz menor sentido. Pra ele ir pra cama rápido e também fala pra ele não comer muitas pimentas, pois se ele acabar ferindo a boca com a picância, ele vai ter que usar a linguagem de sinais pra ensinar a Noah. E ele fala que sabe disso e pensa que agora há pouco ele por um segundo pensou em deixar ela tocar ainda mais a sua cara. E ele fica vermelho com seus pensamentos, mas então se força a despertar, falando que ela lhe enganou numa armadilha suja e espremeu ele até o ponto de dizer que ele não tem resistência, chamando ela de dragão malvada. E ele fala que só de pensar nisso de novo lhe dá medo e fala que tem que encontrar uma maneira de se recuperar bem rápido. E assim, lendo os livros, ele fala que a fruta do dragão vermelho tem efeitos para regular a energia e o sangue, e ele pensa que não é isso, e fala que a erva Lian Yu pode regular as funções digestivas se a pessoa tomar internamente e tratar feridas se ele aplica externamente. E ele fala sobre outra coisa, notando que também dá pra fazer algumas pílulas com aquilo, e ele pensa que encontrou, falando que isso servirá pra ele, ficando todo alegrinho. Então no dia seguinte, ele fala com Noah, falando que acaba de corrigir as perguntas do exame que ela fez, e fala que o máximo de pontos do exame são 100, perguntando se ela pode adivinhar quanto pontos ela obteve, e a garota, sendo modesta, chuta que fez 50 pontos, mas ele fala que na verdade ela fez 62 pontos, um pouco mais alto do que ele esperava, porém mesmo passando do que ele esperava, ela ainda fica frustrada, e ele se questiona se ela não tá satisfeita com o resultado, mas pensa que é compreensível, pois ela tem altas expectativas para si mesma, mas ele pensa que na idade dela ela deveria estar brincando despreocupadamente como Muen. Porém a garota, sendo precoce, já se propôs a entrar e estudar na escola, porém ele fala pra ela que 62 pontos são um resultado muito bom, acariciando a cabeça da garota, então ela fica um pouco mais calma, agradecendo ele, porém ele fala que agora eles vão focar nas perguntas que ele errou, mas ele começa a tossir na frente da garota e pede desculpas e pensa consigo que comeu pimenta demais na noite anterior, pensando que sua garganta está irritada. E Noah se lembra de sua mãe falando com ela, falando que o pai dela estava planejando o método de estudo para ela à noite, falando que aquele idiota parece pouco confiável normalmente, porém ele também é um nerd. E ele fala na frente da garota que o motivo de estar com a garganta assim é que na noite anterior ele comeu pimentas amarelas super picantes do clã dragão para conseguir ficar acordado, e ele fala que seria estranho se a garganta dele estivesse bem, então ela dá algo pra ele, entregando uma pastilha, e ele pergunta se são presentes para ele, e Noah fala que sim, mas fala que foi sua mãe quem lhe deu, e não foi ela quem arrumou. Então Leon pede para ela agradecer a sua mãe pra ele, e ele pensa que é como se Rose Wise fosse fria por fora, mas ela é apenas uma tsundere que tem dificuldade em mostrar os seus sentimentos. Então ele chama Noah pra seguir estudando, e a garota concorda com ele toda animadinha, e aquela relação entre pai e filho ficou um pouco mais próxima. Enquanto isso, no Castelo dos Dragões Prateados, é muito bom como eles estão se a conectar.
mesmo que ele não queira ter um filho, mesmo que ele não tenha planeado, mesmo que não tenha sido por culpa dele, é legal ver eles tendo uma amizade, no mínimo. Vai levar os ingredientes que o Prota pediu pra ela. E ele pede pra deixar todos em cima da mesa e fala que fez com que elas trouxessem alguns ingredientes irrelevantes para que não adivinhem o que ele vai fazer. Ele diz que os ingredientes necessários para preparar a força do dragão são bastante comuns e parece que os Força passos do de dragão? elaboração não são muito Que isso? complicados. Mas ele se questiona porque dizem que até mesmo para o melhor alquimista dos dragões, a probabilidade de êxito para preparar a força do dragão é muito baixa. Então ele começa a moer algo com um moedor. Ele diz que o primeiro passo é triturar e misturar os ingredientes que eles vão usar e depois colocar os ingredientes em ordem na panela para cozinhá-los. E assim, uma hora depois, ele fala que falhou outra vez e, como era de se esperar, provavelmente não vai ser tão simples. E ele fala que seguiu o método do livro várias vezes e toda vez falhou no último passo da purificação e separação dos medicamentos e pensa que o método de separação, a alta temperatura é mencionado no livro e pode anular o medicamento se a temperatura for muito alta, e se for muito baixa, eles não vão obter um medicamento puro e apenas agitar manualmente não chega ao efeito de separação e precisa-se de instrumentos profissionais. Ele fala que seu mestre sempre dizia que se um caminho não funciona, ele tem que olhar outras opções. Ele se questiona se tem alguma forma efetiva de separar os resíduos Não tem aquela coisa de café não, que tu apertas de botãozinho que faz aquela coisa girar tipo um ímã? Pô, precisava ter isso. medicinais, mas ao olhar pela janela ele vê uma tempestade se formando com vários raios poderosos. Ele nota que tá relampejando, pensando que logo vai chover e começa a pensar sobre relâmpagos e trovões. Finalmente, tendo Não, uma não é ideia usar que um pode relâmpago pra fazer uma poção. Lembrando uma vez na aula de química que o professor disse que a eletrolise de impurezas às vezes tem uma taxa de êxito mais alta que cozinhar no fogo, e ele pensa que poderia tentar destilar usando a sua magia, algo que não é mencionado no livro. Ele diz não saber o quão eficiente será a sua magia com um raio, com o pouco de poder mágico que ele recuperou, mas ele tem controle suficiente para fazer isso com precisão. Então, meia hora depois, ele finalmente consegue criar o remédio que ele quer, e fala que preparar remédio de dragões foi simples. E assim sua filha chega perguntando o que ele tá fazendo. E ele fala que é algo bom, dizendo que logo vai lhe mostrar. Mas olhando pra ela, ele lembra de algo e nota que o Muen tá ali, ficando surpreso com ela. Meu Deus, que imagem mais burrada. E fala Do que nada. não é nada. Então ela questiona se o papai tá escondendo um doce, mas ele fala que é um remédio pra mãe dela. E ela questiona se a mamãe tá doente, mas ele fala que não, falando que a mãe dela está trabalhando muito ultimamente. Então ele está preparando algo pra ajudá-la a se recuperar, pedindo pra ela não se preocupar. Porém, aquilo que ele fez foi pra ele mesmo. E nisso a garota toda espertinha pede pro papai cuidar da sua mamãe. Ele fala que é claro, Legal. que é isso que ele deve fazer como pai. Porém, ele pensa que quando se recuperar completamente, definitivamente cuidará muito bem dela. E assim, enquanto cai uma baita tempestade, ele vai pro seu quarto, dizendo que mesmo que ele tenha preparado a força do dragão, ele não sabe se os suplementos nutricionais para dragões terão efeitos colaterais nos humanos. Ele pensa que talvez ele deveria deixar assim por enquanto. Mas então a porta começa a abrir deixando... Se as espécies conseguem se reproduzir, os medicamentos vão conseguir se fazer efeito porque as células são muito parecidas para conseguir se reproduzir. Então, os medicamentos provavelmente também vão fazer efeito em ti. Justo. Pela alerta. E Rose Wise chega ali, ele questiona o que ela tá fazendo ali. E ela fala que ouviu da Muen que ele preparou um medicamento especial parecido com um doce de chocolate para ajudar a recuperar a sua saúde. E ela tá toda animadinha. E o Prota vê que deu merda, pois a sua pequena dragão foi fofocar bem rápido. E ela manda ele não ficar nervoso, pois não foi até ali ele questionar nem nada, e apenas está muito surpresa de que ele possa fazer poções em um ambiente tão rudimentar, questionando se ela pode ver o que ele preparou. Ele começa a ficar acuado, pois mesmo que ele diga que não, ela tomaria dele a força. Óbvio. Então ela fala que não foi nada mal, para poder elaborar uma força do dragão com tal perfeição, sob baixas condições, demonstra o quão talentoso Leon é. E ela questiona sobre a frase sobre ele, talentoso nas letras e nas armas. E assim, ele fica surpreso que ela está mesmo lhe elogiando. Então Rosewise fala que ela pode ficar com isso, porém ela fala que aquele medicamento não pode ser consumido agora. E ele questiona o que ela tá falando e por que não pode. E ela fala que como suplemento para dragões, seu efeito é muito forte para o corpo humano. Então ele questiona se esse medicamento é tão poderoso assim. E ela fala que sim. E ela tá dizendo isso pro próprio bem dele, pois como humano, ele não suportará o efeito daquele medicamento. Ele Será mesmo? E daí que ele seja apenas para dragões, pois ele já derrotou inúmeros dragões reais. Que questiona o que essa pílula poderia lhe fazer, falando que Rosewise está lhe subestimando. E assim ele joga aquilo pra dentro e fala que a coragem é o hino dos humanos.
humanos. Mas então, IDF? ela Vai tenta fazer o impedir F? ele cuspir, porém é tarde demais. E ele começa a ficar na brisa da balinha dos dragões. Então ela fala que ele é um idiota, dizendo claramente que não é muito boa com magia de cor. Ele começa a tossir, ficando vermelho. Então ela questiona como que ele se sente, falando que vai tentar desfazer o efeito do remédio primeiro, mas enquanto ela tenta canalizar a sua magia pra fazer alguma coisa, ele simplesmente agarra o braço dela, deixando ela surpresa e fala pra ela ver bem, pois aquela é a determinação e a coragem dos humanos. Mas, Bravo, bora, irmão. Mostra o queijo prota. E ela fica surpresa que ele esteja usando aquela magia de raio e eletricidade em seu próprio corpo, questionando que merda ele tá fazendo. Mas então Leon começa a cair enquanto ela segura ele surpresa, enquanto questiona se ele ficou louco de vez, pedindo pra ele esperar, pois ela vai chamar o médico do palácio. Porém o Prola simplesmente agarra na cauda dela. Oxe, de nada. Uma cara meio embriagada. E ela questiona o que ele tá fazendo agora. Então ele pergunta onde que a sua esposa vai, se agarrando e se esfregando na cauda de Rosewise. Então ela fica a carinha dela também, questionando o que ele tá falando e quem é que hoje é vai a sua rolar. esposa, mandando ele lhe soltar agora, mas ele continua grudado nela, falando que não quer, dizendo que não vai deixar a sua esposa. São time, Deus, que fofinho. E continua chamando ela de esposa sem parar. Então ela pensa que a força do dragão deveria ter apenas efeitos para fortalecer o corpo, e ela não deveria causar sintomas como esse de confusão mental, se questionando se a magia de raio alterou os efeitos do medicamento. Mas ela fala que em seu estado atual, mesmo que ele seja um idiota, ele não parece estar em perigo de morte. Então ele começa a chamar ela, chamando ela de esposa sem parar, se agarrando cada vez mais na cauda de Rosewise. Então ela fala que tá bem, dizendo que vai ficar, perguntando o que ele quer. Ah, tá curtindo. E ele, com um olhar todo açucarado, fala com a sua esposa que quer ter outro filho. Rosewise quase tem um troço com isso, dizendo que ele nem sequer cuida bem das que ele já tem e quer outro. Como não? Ela tá ensinando ela. Tem 2 anos já escrever, ter aula, conseguir fazer as coisas. Ela tem 2 anos, tá maluca? Esquecer isso. Porém, ele faz birra falando que quer um terceiro filho e começa a pedir isso várias vezes, pedindo pra ela dizer que sim. Então ela pensa que pra ele não causar mais problemas, é melhor ela seguir atuando por enquanto. E fala que tá tudo bem, dizendo que é atuando, sei. Eles terão um terceiro filho, como um quarto e quinto filho também. Olha que tu não promete isso, tu não promete que foi tiro certo da primeira vez. Se acertar, ele começa a falar também que quer que ela vá com Desta vez foi 2 strikes, da próxima pode ser 3. quer sua terra natal. Pra 4. Concorda, falando que quando eles estiverem prontos, eles vão visitar a terra natal dele. Ele fica todo felizinho. Então ela pensa que aquele cara tá agindo como um pirralho mimado e ainda mais chato do que de costume. Então ele começa a falar que ela é a melhor, tentando dar um beijo nela. Mas ela fala que já chega, mandando ele não se aproveitar demais da situação. Então ela questiona quando que aquele efeito daquele remédio maldito vai passar e começa a chamá-lo de idiota. Coitado, bateu nele, pra quê? Enquanto ele tá caído depois de levar aquele direto no meio do queixo, ela pensa que não pôde evitar de bater nele, perguntando se ele Não tá pode! Como? É o quê? Não pode evitar de bater nela só porque quis um beijinho da mulher dela. Caramba! Realmente, é um motivo assertivo, realmente concordo, faz sentido. Então ele começa a se sentir mal, dizendo que se sente um pouco estranho. E ela nota que a crista que eles dois compartilham tá começando a brilhar. E meus amigos, se vocês se lembram bem, o que isso quer dizer? Lembra, sai. Tá naquela hora. Então ela vamos dar-lhe. Como a marca do dragão pode ativar logo agora. Então ele agarra ela, jogando ela na cama. E ela começa a xingar ele, perguntando o que vai fazer. E ele diz pra ela que se sente muito estranho e seu corpo está quente e seu peito está palpitando. E assim ela pensa que a marca do dragão, junto com o efeito do elemento raio, intensificou seu desejo de reprodução ainda mais do que antes. Então ela vai ficando cada vez mais o libido tá alto. E ele fala que a cauda dela cheira muito bem, dizendo que ama sua cauda. E ela pensa que se continuar assim, ela vai acabar cedendo. Então ela fala que sua cauda passa o dia todo se arrastando pelo chão, perguntando se não lhe dá nojo encostar sua boca nela, mandando ele sair de cima dela agora. Mas então ele não sai, simplesmente coloca o dedo na boca dela para lhe calar. E simplesmente do nada cria um apelido para ela, chamando ela de Ray Ray, dizendo que ela tá incrivelmente linda nessa noite. Caramba! Então ela fala que mesmo que ele diga isso, não vai rolar. Tentando negar. Ela se questiona o que tá acontecendo, pois a atitude daquele cara mudou por completo. E fala que esse tipo de loucura e ferocidade que não aceita recusa poderia ser de alguma maneira que ela também tá desejando isso com ânsias. E assim, não, né? Amigo, vocês sabem o que ela tá pedindo. E assim, nós sabemos o que vai rolar, inclusive. Ela pode lhe ajudar com isso. E ela fala que é apenas por essa noite. Depois disso, e terminamos por aqui. Pampers, porque vai rolar. E na manhã seguinte, e
terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. Foi um ótimo manhwa. A próxima hora vemos, na próxima vez, e é isso. Vimos uns 40 minutinhos hoje, tá bom, tá bacana. Fizemos bastante parada, vimos bastante coisa, curtimos. Tô editando bastante vídeo pra próxima semana, que vai ter bastante coisa complicada, gigante. Vai ter uns vídeos de parte mais de 1 hora. Por isso vai ser interessante. Por isso tô editando umas paradas aí, espero que compreendam. Espero que tenham gostado do vídeo, inclusive. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.